quero falar com você sobre algo que todos nós já tentamos fazer em algum momento: prever o futuro. Talvez seja algo simples, como adivinhar o que vai acontecer no trabalho, ou como será o resultado de um jogo de futebol, ou talvez você já tenha tentado prever como será o próximo ano, ou até mesmo a próxima década da sua vida. Deixa eu contar uma história. Uma vez um amigo jurava que tinha uma espécie de dom para prever o que ia acontecer. Não importava o que fosse, ele sempre tinha uma opinião sobre o futuro. Ele falava: pode apostar, esse time vai perder, de virada, eu sinto. É claro, na maioria das vezes ele estava completamente errado. Todas as vezes que ele errava, falávamos: você deveria parar com isso. Adivinhar o futuro não é o seu forte, não é a sua praia. No entanto, esse tipo de comportamento está enraizado em todos nós. Gostamos de pensar que temos uma noção do que vai acontecer amanhã, na semana que vem ou no próximo ano. Tentamos prever a economia, dólar futuro, quem será eleito nas próximas eleições. O ser humano inventou técnicas para prever coisas. Mas a verdade é que prever o futuro, por mais que tentamos, é quase impossível. Nunca será preciso. E é por isso que, ao falar de profecia hoje, é importante saber em quem ou em que confiar. E não estamos falando apenas de adivinhações ou estudos de previsões. Estamos falando de algo muito mais profundo, confiável. Por isso chamamos de profecia e não previsões bíblicas. Deus tem tudo planejado, desde o início. É sobre o que vamos falar hoje. Ele sabe tudo do fim desde o início. Para isso, nós vamos dividir a nossa palestra em 3 partes. Profecias, não suposições. Profecias, suas categorias. Profecias, o propósito. Agora, se nós, seres humanos, temos tanta dificuldade para prever o futuro, como podemos encontrar segurança no que está por vir? É aqui que a palavra de Deus entra em cena. Diferente de nós, Deus conhece o futuro em detalhes. E mais do que isso, ele revela o que está por vir por meio de suas profecias. Essas profecias não são suposições, não são palpites, elas são a certeza de um Deus que está no controle de todas as coisas, num atributo de Deus. Isso é um atributo de Deus, o qual nós podemos confiar. Todos nós já tentamos prever o futuro. A vida é cheia de surpresas e erramos ao tentar adivinhar o que vai acontecer. Nos preocupamos com o futuro muitas vezes. Isso traz até doença. Porém, ao contrário das nossas tentativas fracassadas, Deus conhece e revela o futuro com certeza, por meio de suas profecias. Texto bíblico: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Importante destacarmos esse texto e deixarmos bem claro que desde o início faço, Deus dizendo, faço conhecido o fim. Ele sabe o fim desde o início. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. E ele tem um propósito. Meu propósito permanecerá em pé. E farei tudo o que me agrada. Então Deus faz tudo o que agrada a ele e Deus tem um propósito. Essa passagem nos lembra que Deus conhece o fim desde o início. Ele não está apenas observando os acontecimentos, ele já planejou
tudo conforme agrada a Ele. E é por isso que podemos confiar nas suas profecias. Temos agora a nossa primeira verdade dessa palestra. Deus conhece o futuro e revela seus planos confiáveis. Deus conhece o futuro e revela seus planos confiáveis. O que saber que Deus conhece o futuro ensina você sobre confiança na vontade dele para a sua vida? O que saber que Deus conhece o futuro te ensina ou ensina você sobre confiança na vontade dele para a sua vida? Como posso aplicar essa confiança em decisões futuras? Como eu posso aplicar essa confiança nas decisões difíceis, nas decisões diárias, nas decisões que custam? Profecia. Profecias. Suas categorias. São 3. Vamos começar com a primeira. Profecias cumpridas nas Escrituras. Agora, quando falamos de profecias, é importante entender como elas funcionam. A Bíblia está cheia de exemplos de profecias sendo cumpridos. E isso nos dá uma base sólida para confiarmos em Deus, para confiarmos no seu atributo de fidelidade. As profecias bíblicas podem ser divididas em 3, como eu mencionei. Primeiro, nós vamos falar do cumprimento, do cumprimento das profecias, as que já foram cumpridas, já que foram realizadas. Então nós vamos para o nosso primeiro exemplo. O primeiro exemplo é profecia sobre a vinda de Jesus como Salvador, Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e lhe dará à luz a um filho, e o filho chamará Emanuel. Isaías 7,14. Essa profecia, feita séculos antes de Jesus nascer, foi cumprida no Novo Testamento quando Maria deu à luz a Jesus, o Emanuel, cujo nome significa Deus conosco. Esse é um exemplo claro de como as Escrituras se cumprem de maneira surpreendente. O segundo exemplo, nós vemos a promessa do novo pacto, Jeremias 31, 31 a 34. Então, estou lendo o contexto um pouco. Então, se aproximando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como uma aliança que fiz com os antepassados deles, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31. Essa profecia aponta para a nova aliança que Deus faria através de Jesus Cristo. Ao invés de uma lei externa, essa nova aliança seria escrita no coração das pessoas. Não seria uma lei faça ou não faça, seria algo no coração, algo que se cumpriu plenamente com a vinda de Jesus e o derramamento do Espírito Santo para que nos capacita a cumprir essa lei. Terceiro exemplo, a profecia do Messias sofrendo, Salmos 22, diz assim, no contexto: cães me cercaram, um bando de homens maus me rodeia, perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. As pessoas me encaram e zombam de mim. Dividiram minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Salmos 22. Explicação dessa profecia para entendermos. Esse salmo foi profético, descreve com detalhes impressionante o sofrimento de Jesus na cruz. As mãos, os pés perfurados,
as vestes divididas, são todos eventos que foram cumpridos durante a crucificação de Cristo, conforme registrado em Mateus 27:35. Mais exemplos. Vamos para o outro exemplo 4, o nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa passagem profética do Antigo Testamento fala do nascimento de Jesus e dos títulos que ele receberia, uma clara prefiguração do papel redentor de Cristo, que foi cumprida em sua vinda ao mundo. Exemplo 5. Profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Joel 2, 28 e 29. Essa profecia se cumpriu no dia do Pentecostes, conforme descrito em Atos 2, 17 e 18, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e os que estavam ali, começaram a profetizar, falar em outras línguas, inauguraram a nova era da igreja. Temos aqui essa primeira categoria de profecias cumpridas. Agora nós vamos para a segunda categoria, que são profecias que foram parcialmente cumpridas, mas ainda aguardam um cumprimento total. Essas profecias são como sombras do que está por vir. Então vamos para alguns exemplos. O primeiro exemplo, o reino de Deus se expandindo. Daniel 2, 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. Essa profecia de Daniel foi parcialmente cumprida com a vinda de Jesus e o estabelecimento do reino de Deus por meio da igreja. No entanto, o cumprimento final dela será quando Cristo voltar em glória, para estabelecer o reino de Deus de forma plena e definitiva, destruindo todos os reinos e governando eternamente. O exemplo 2, a restauração de Israel, Ezequiel 36, 24 a 28. Pois eu tirei dentre as nações, estou lendo o contexto, e os juntarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros, e eu purificarei todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerão fielmente a minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel 36, 24 a 28. Essa profecia sobre o retorno de Israel à terra foi parcialmente cumprida, quando o retorno do exílio babilônico e mais tarde com o restabelecimento do Estado de Israel em 1948, aconteceu. No entanto, o cumprimento espiritual completo, onde todo Israel será restaurado e voltará para Deus como um novo coração e espírito, ainda está por vir e se dará no final dos tempos, conforme o plano redentor de Deus. Mais um exemplo.
de cumprimento parcial. A promessa do Messias triunfante e sofredor, Isaías 61, de 1 a 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar a liberdade aos cativos e proclamar libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Essa profecia foi lida por Jesus na sinagoga de Nazaré, Lucas 4, 18 a 19. E ele declarou que essa escritura se cumpriu naquele dia. Jesus parou no meio do versículo 2, não mencionando o dia da vingança do nosso Deus. Isso mostra que o cumprimento completo dessa profecia ainda está por vir, quando Cristo retornar em glória para julgar as nações e trazer vingança sobre seus inimigos. Mais um exemplo. Exemplo 4. O retorno do Senhor com sinais no céu e na terra. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo em nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande trombeta, clamor, e esses reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 29 e 31. Essa profecia de Jesus sobre os sinais de sua segunda vinda tem um cumprimento inicial nos eventos da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído e houve grandes tribulações. No entanto, isso foi uma sombra do cumprimento final que acontecerá no fim dos tempos, quando Jesus voltará com poder e grande glória e todos os escolhidos serão reunidos. Agora nós vamos para as profecias a serem cumpridas. Algumas aqui serão cumpridas, elas tiveram um primeiro cumprimento como uma sombra e serão cumpridas. Agora nós vamos adentrar, vamos citar a promessa do novo céu e da nova terra em Apocalipse 21, de 1 a 4. Nós vamos estudar profundamente essas promessas a serem cumpridas nesse ano no livro de Apocalipse. Essas profecias do livro de Apocalipse revelam a esperança final de todos os crentes. O novo céu, a nova terra, onde Deus estará conosco de maneira plena, e todas as coisas serão restauradas. O propósito dessa profecia é inspirar fé e esperança, mostrando que apesar das dificuldades, do sofrimento nesse mundo, do desespero, da depressão, da ansiedade, Deus está preparando algo muito maior para aqueles que confiam nele. Isso nos motiva a perseverar e viver com esperança, sabendo que a vitória final pertence a Deus, a Ele, e Ele cumprirá suas promessas, porque Ele é fiel. Com isso a gente chega na nossa segunda verdade. Deus cumpre suas promessas Deus cumpre suas promessas e em sua palavra temos confiança. Deus cumpre suas promessas e em sua palavra temos confiança. Como saber que Deus cumpre suas promessas te leva à confiança no cumprimento das profecias bíblicas na sua vida e no mundo. O que saber que Deus cumpre suas promessas
te ensina, me ensina sobre esperar em sua fidelidade. O que saber que Deus cumpre suas promessas te ensina, me ensina sobre esperar em sua fidelidade. Terceira parte, profecias, o propósito. Então, por que Deus nos dá essas profecias? Qual é o propósito delas? Já parou para pensar por que Ele nos dá essas profecias? E qual seria o propósito do Senhor com elas? Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, as profecias têm o objetivo, o primeiro objetivo e o principal objetivo é revelar Jesus. Desde o Antigo Testamento, muitas das profecias apontavam para a vinda do Messias. O exemplo clássico, Isaías 53, onde o profeta descreve o servo sofredor, que mais tarde entenderíamos e conhecemos como Jesus. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Ele levou sobre si a ira de Deus, a ira sobre o pecado meu e seu. Também temos Miqueias. Mas tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. O cumprimento dessa profecia em Jesus demonstra claramente a fidelidade de Deus nos detalhes. Jesus nasceu em Belém. Isso mostra como Deus é fiel, como Deus é cuidadoso, detalhista. Ele não prevê, ele profetiza através dos seus servos. O segundo objetivo, inspirar fé e esperança. Além de revelar Jesus, o principal, as profecias servem para inspirar fé e esperança. Elas nos mostram que, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, Deus está no controle e já conhece o fim da história. Por isso que Ele está no controle, porque Ele tem tudo em suas mãos. Isso nos dá força para continuar. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Pense nas promessas de Deus como uma âncora que nos mantém firmes, mesmo em meio às tempestades da vida, às dificuldades, às tribulações. Quando confiamos que Ele está no controle, podemos viver com confiança e esperança em Jesus. Com isso a gente chega ao nosso última verdade. As profecias nos preparam para viver com fé em Jesus. As profecias nos preparam para viver com fé em Jesus. A profecia prepara para viver com fé no nosso Cristo, que cumpriu e continuará cumprindo as promessas de Deus. Pois as profecias revelam Jesus e inspiram fé e esperança em Deus. Como saber que Jesus é o cumprimento das profecias de Deus te dá esperança em tempos difíceis? Nele. Como saber que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus te dá esperança em tempos difíceis? Nele. O que é essa confiança em Cristo? O que essa confiança em Cristo muda a forma como você vive e enfrenta os seus desafios? Como essa confiança em Cristo muda a forma como vivemos
enfrentamos os nossos desafios. Concluindo, quero que você lembre-se disso. O cumprimento das profecias bíblicas é uma prova viva de que Deus é fiel. Ele cumpre suas promessas no passado e podemos ter certeza de que Ele continuará a cumpri-las no futuro. Se algo que devemos levar conosco dessa palestra é que as promessas de Deus não falham. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, de 5 a 6. Que possamos viver com essa confiança em nossos corações. Ótima semana, até semana que vem. Deus te abençoe.